E aí, pessoal, aqui é o Elias, professor de História de vocês. Essa aula é para o 7º ano, então a gente vai dar continuidade à nossa discussão sobre Renascimento, né? Já falamos aí sobre diversos aspectos do Renascimento. Na aula passada a gente já falou também sobre as novas técnicas que o Renascimento trouxe, né? A ideia de perspectiva, de luz e sombra. Analisamos algumas dessas obras e hoje então a gente vai dar continuidade para tentar entender um pouco mais sobre o processo de expansão, né? Como é que o Renascimento ele se expandiu pela Europa, porque ele não se limitou à Península Itálica, ele foi se expandindo para outros países, e aí a gente vai tentar entender isso agora da melhor forma possível. Então, anotem suas dúvidas, né? Me mandem lá no Google Class, é muito importante vocês enviem as dúvidas, porque assim a gente constrói um conhecimento mais consistente, tá bom? Então, vamos para a nossa aula. Em relação à expansão do Renascimento, pessoal, o Renascimento ele traz uma característica interessante, que é ele se centraliza ali na Europa e especificamente na Itália, mas ele vai se difundindo para outros locais, né? Outras partes da Europa. E vários locais eles vão produzir artistas, né, ali, ícones que representaram essa influência renascentista sobre a sua arte local, né? Cada um deles trazendo elementos novos, trazendo elementos clássicos, trazendo novos elementos também, acrescentando novos elementos ao Renascimento e reinterpretando muito desses elementos ao seu contexto, tá? Então, no norte da Europa, né, ali na região dos Países Baixos, dois aqui, primeiro, os Países Baixos a gente vai ter o Jan van Eyck, né, que é assim, de certa forma, o grande expoente daquela região, porque traz, né, justamente a técnica da exatidão, né, da transição de cores suaves. Em vez de você fazer ah, o, o, o contorno esfumaçado, por exemplo, ele buscava representar de forma extremamente exata, né, fazendo transição de cores suaves justamente para garantir essa exatidão, essa aproximação do, da arte a essa realidade. A gente vai já ver com uma obra dele também. O Albert Dürer, né, ele também é alemão, ele traz principalmente as noções de perspectiva, de anatomia, de realismo, principalmente porque a gente chama de gravura, né? Então a gravura, né, que é também que era uma forma de arte um tanto quanto particular e especificamente do Dürer, né? Não que os renascentistas não tenham feito, né? Mas de certa forma o Dürer ele vai se destacar principalmente em decorrência dessa gravura, né? Porque trazia esses elementos de realismo, ele vai buscar retratar de uma forma o mais real possível, né? Trazendo diversos aspectos. É importante lembrar que a gravura aqui, pessoal, ela era feita de diversas formas, tá? Vamos dizer assim, uma delas era a xilogravura, né? Que é a prensa de madeira, né? Então você faz o desenho na madeira e aí você pinta ali a madeira e vai carimbo, como se fosse um carimbo, né? Você faz tipo um carimbo, o artista ele precisa desenhar de certa forma ao contrário e tal para poder fazer e essa gravura ela ser representada da forma que ele quer. E também havia também a gravura em metal, né? Também mais ou menos o mesmo processo. Então são dois artistas que se destacam muito aí no caso do norte da Europa por conta desses aspectos que vêm, que são influência do Renascimento italiano, que são readaptados por esses personagens para a sua arte, né? Então você tem aí o Jan van Eyck no século XIV e até meados do século XV e o Albert Dürer na Alemanha aí, no caso do século, mais ou menos da metade do século XV até a metade do século XVI. Então, quer dizer, você vê que há uma influência bastante cedo do Renascimento nessas regiões, né? Lembra, pessoal, que nesse período não existia os meios de comunicação que a gente possui hoje. Então, assim, esse tipo de obra, esse tipo de perspectiva, né, de influência, ele demora muito tempo para se expandir pela Europa, para se expandir pelas regiões, tá? Então, até ele chegar lá, demora muito tempo. Então, se você tem um movimento que começa a se desenvolver entre o século XIV
e o XV ali, você já ter essa influência em diversas partes da Europa, representa que essa influência ela chegou até razoavelmente cedo, por vários fatores, né? Pela difusão, depois da imprensa, né? Você vai ter a difusão pela imprensa, né? Pela imprensa móvel. Então isso tudo faz com que a gente perceba que, apesar do Renascimento ter uma característica muito italiana ali, de ter a Itália como centro, ela não foi o único centro, né? Não foi o único centro. E isso a gente vai percebendo que, de acordo com que se passa ali o século XIV, o XV, o XVI, essa influência ela vai alcançando mais longe, né? Então a gente tem também, por exemplo, a Inglaterra. A Inglaterra, já tinha comentado antes, mas comentando agora, William Shakespeare é, de certa forma, aí provavelmente um dos mais icônicos desse renascimento inglês. Né? O William Shakespeare, ele principalmente produziu obras para o teatro, né? As tragédias, né? Aí com tragédias, trouxe o romance, né? Trazendo também os temas medievais dos romances de cavalaria, mitos, né? Também. Tudo isso é um exemplo de como esse renascimento ele passava a ser aplicado. Só que aqui, até agora, a gente tem falado de artistas, né? No caso aí de pintores, de escultores, de arquitetos. Aqui a gente está falando principalmente de escritores, literatos, né? E o Shakespeare não foi o único, nem na Inglaterra, nem na Europa, de maneira geral, mas foi um dos grandes expoentes. Romeu e Julieta, Hamlet, Macbeth, são algumas das tragédias que o Shakespeare escreveu, trazendo à tona vários desses elementos medievais, né? Por exemplo, Macbeth tem bruxas, né? Que é uma coisa lá que vem lá da Idade Média. Então, essa influência renascentista ela pode ser percebida, né, nos demais países ali da Europa, né, entre aí os séculos XV e XVI, tá? Vamos lá. Portugal. Portugal a gente tem o Luís de Camões, né? Luís de Camões, que é também um grande literato aí de grande importância na literatura portuguesa, né? No caso, os Lusíadas, lá do século XVI, é considerado uma das grandes epopeias aí, né? O Luís de Camões ele vai fazer referência principalmente às grandes navegações, né? Que foi ali aquele momento ali mais ou menos que ele viveu. Então, novamente, o Renascimento ele se expandia e ele é percebido nesses países. A gente está falando aqui de forma pontual, pessoal, mas existem outros escritores além desses, tá? Eu estou colocando aqui os mais evidentes, né, para vocês conhecerem, alguns que provavelmente vocês até já conheciam, e para vocês terem uma noção de como o Renascimento ele foi se expandindo pela Europa. Né? Não dá para pensar que isso aqui tudo o Renascimento é só isso, não, é bem maior que isso, tá? Na Espanha a gente tem o Miguel de Cervantes, que escreveu Don Quixote. Então, todo mundo conhece Don Quixote, ou pelo menos já ouviu falar. Né? Então, Don Quixote é também um marco da literatura espanhola e principalmente sobre influência do Renascimento. Né? E aí eu poderia aqui, a gente continuaria citando uma série de outros artistas, seja na Península Itálica, né? Na Península Itálica a gente tem Giovanni Boccaccio, que eu não falei, você tem Giordano Bruno, você tem o Dante Alighieri. O Dante ele tem uma importância muito grande, nem coloquei o Dante aqui, mas o Dante ele tem uma importância grande, né? Não só na literatura, mas mesmo para a própria construção simbólica e imaginativa do que era o inferno, né? O Dante escreveu a chamada Divina Comédia. A Divina Comédia é um livro, né, em que ele vai contando por meio de uma série de poemas aí, de versos, a viagem que ele faz aí pelo inferno, pelo purgatório e pelo paraíso. E os estudos, né, da arte e de história demonstram que boa parte do imaginário hoje, do que se entende por ser o inferno, ou o céu, ou o purgatório, principalmente, né, na parte da literatura, mesmo na parte social também, é, é muito influenciado pelo pensamento do Dante. Né? E aí é uma forma também de demonstrar como a influência do Renascimento ela chega inclusive até nós hoje. Tá? Essa é uma forma de a gente ver
como um movimento que aparentemente está distante da gente no tempo, ele na verdade se faz muito presente, né? Então, se você pensa hoje quando você pensa, por exemplo, na questão do inferno, e aí você tem vários filmes, livros, jogos de videogame, tinha um jogo chamado Dante Inferno, alguma coisa desse tipo, que é uma interpretação, né, de como é o, o inferno pensado pelo Dante. Se você tem também, por exemplo, tem filmes, né? Tem um filme, acho que é Inferno, acho que é o nome do filme, que na verdade é um livro que transformou-se em filme, né? O Inferno, é do Dan Brown. Também é um filme que traz essa discussão sobre como o Dante entendeu esse inferno. Então, muito dessa produção aqui que a gente está falando, de cerca de 500 ou 600 anos atrás, a verdade ainda se faz muito presente. Né? É possível observar, de certa forma, os ecos desse renascimento. E é como eu falei, tanto na arte, mas também na ciência. Afinal de contas, boa parte da ciência que a gente tem hoje, ela funda muito das suas bases dentro da lógica do humanismo, da compreensão racional da realidade, a experimentação, a observação, o cálculo como fundamento. Então, essas ideias, pessoal, pode até parecer que o Renascimento faz assim muito tempo que aconteceu 500 anos, faz realmente bastante tempo. Mas na história é possível ainda sentir, né, a presença dessa contribuição do Renascimento em nós hoje, 2020, né? É, mais de 500 anos depois. Tá bom? Então aqui a gente tem aqui algumas obras, tá? Então aqui a gente tem o casal Arnolfini, do Jan van Eyck. Essa obra ela tem uma série de elementos característicos aí do Jan van Eyck, que vão desde da riqueza dos detalhes da obra, né? A forma como os elementos estão distribuídos no quadro, né? Há sim uma noção de perspectiva, né? Se vocês observarem as linhas aqui, ó, aqui, forma como essa linha, demonstrando, por exemplo, que essa parede ela está mais distante, as linhas no chão também dão essa noção, né? Há uma análise aqui a ser feita sobre esse espelho aqui que mostra inclusive o casal, então a riqueza dos detalhes, que é uma característica desse renascimento lá no norte da Europa, né, nos Países Baixos, e também no caso do Albert Dürer na Alemanha. Então aqui você vê, ó, a gravura, olha a riqueza de detalhes, né, forma, a busca do realismo, né. Então a ideia aqui era buscar um realismo bem concreto, né, que fosse quase que palpável, perceptível, né, de forma bem evidente. E de novo, como eu já falei antes, produzir esse tipo de obra de arte, pessoal, não é uma produção aleatória. Ela requer uma série de estudos e noções e práticas para que se chegue a esses resultados, tá? Isso aqui não acontece da noite para o dia. Então, quer dizer, você tem uma série de elementos aqui nessas obras. Claro que eu não vou comentar aqui todas as obras de forma profunda, mas muitos elementos da gravura, das técnicas de pintura, né? Pintura a óleo, a gravura, a estilogravura e a gravura em metal. São várias técnicas usadas por esses pintores, por esses artistas, para atingir, né, esse objetivo de representar de forma real, de forma mais precisa, essa realidade, esse mundo. E aí você vai ter esse renascimento se espalhando pela Europa, né? E aí, como eu falei, um movimento que vai ocorrer e que vai deixar uns ecos, né, até nossos dias, ok? Então, pessoal, por hoje é só. A gente conclui então dessa forma a nossa discussão sobre o Renascimento. Na próxima aula, nós vamos discutir sobre as reformas religiosas. Vamos começar a falar sobre a reforma protestante, né? Então, de antemão, leiam novamente esse capítulo sobre o Renascimento, né? Se você não assistiu às aulas anteriores, assista às 2 aulas anteriores sobre o Renascimento, sobre o desenvolvimento do Renascimento. Dúvidas, por favor, enviem lá no Google Class para que eu possa responder, para que eu possa tirar essas dúvidas, para a gente poder seguir bem. E aí eu tenho certeza de que vocês estão aprendendo, que vocês estão entendendo o conteúdo, ok? Então,
Não deixe de fazer as atividades também, de enviar lá no Google Class para poder as atividades do livro lá no Google Class e as atividades TD. Não deixem de entregar lá na escola, dentro da datazinha que já está colocada lá na agenda. Então, estejam sempre atentos à agenda no site da escola para a gente poder fazer nosso conteúdo valer a pena, ok? Então, pessoal, até a próxima. Muito obrigado por você assistir. Tchau!